Fala galera, professor Carlos de Barreira na área, tudo bem? Pessoal, na questão que a gente vai resolver agora, diz que aqui eu tenho triângulos equiláteros onde AE, AB, BC, CD e DE são lados de um triângulo equilátero, tá? Então diz que o lado mede A, então aqui galera, ó, esse ladozinho aqui vai medir A, esse cara aqui também A, esse cara A, esse e esse, fechou. A gente tem todos os lados ali iguais, porque é um pentágono regular. Também diz que esses arcos são congruentes. Fala que o arco AB, BC, CD e DE são arcos congruentes. E vai falar o seguinte, assim, a região, né, a área achurada nessa figura em função de A é igual a... Pessoal, primeira coisa que eu vou pedir para você atentar aqui, porque dá uma vontade de falar que isso aqui é uma circunferência, não é. Por que não é uma circunferência? Porque se está sendo formada por triângulos equiláteros, para ser uma circunferência, eu deveria ter exatamente 6 triângulos ali, para que o ângulo central dê 360. Nesse caso, eu só tenho 5 triângulos equiláteros. Ou seja, 60 vezes 5 dá 300, não forma uma circunferência plena. Se você olhar para a figura, você vê que ela é meio oval, parece que os pontos A, B, C, D e E saem um pouquinho da figura, né? Saem um pouquinho da circunferência, um pouquinho para fora, tá mal feita, né? Quando na verdade não é isso. É que não é de fato uma circunferência. Parece, mas não é. Eu costumo falar o seguinte, galera. Olha uma figura, não somente com o olhar, e sim com a técnica de saber as propriedades das figuras geométricas. Por exemplo, é uma circunferência, professor? Parece, mas não é. Porque para ser uma circunferência, o ângulo central tem que ser 360 graus, que é o que equivale a uma volta completa. Nesse caso não é. Fechado? Aqui, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai formar triângulos nesse caso. Ó. Eu vou ligar exatamente o centro dessas figuras aqui, ó, formando um ponto ali qualquer. E aí, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, aqui esse ângulo é um ângulo de 60 graus. Fechou. Ora, aqui são triângulos equiláteros, então todo mundo aqui, todos os ângulos são de 60 graus. Fechado. Tá feito aí. E ele quer saber a região achurada, que é essa região em cinza, né? Beleza, como é que eu vou calcular isso daí? Na verdade, isso é a área de um segmento circular. Como é que calcula a área de segmento? É a área do setor menos a área do triângulo equilátero, fechado? Por exemplo, ó, eu vou calcular a área do setor todo, ou seja, eu vou apagar um pouquinho aqui só para demonstrar para vocês. Essa área toda em azul aqui, ó, toda, incluindo a parte cinza com o triângulo ali. Show de bola. Porém, se eu tirar o triângulo, por exemplo, eu tirar o triângulo da parte azul, vai ficar somente essa partezinha cinza, concorda comigo? Que eu estou pintando de azul e que não dá nem para ver direito. Vai ficar somente aquela parte. Então, significa que esse cara não é para estar ali. Então, eu tiro o triângulo, que se eu tirar o triângulo do setor, só vai sobrar o que eu quero, que é de fato o segmento circular. Então, vou fazer duas contas aí. Vou calcular o setor, vou calcular o triângulo e vou subtrair um do outro. Fechado? Bom, começando a fazer isso aí, galera, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ó, a área do setor circular. Então, ó, a área toda, incluindo o triângulo e a parte achurada que eu quero. Então, essa área do setor aí, ó, vai ser exatamente, vai ser equivalente a uma circunferência completa, porém divididos por 360 e multiplicado por 60, que é diretamente proporcional ao ângulo central. Vamos lembrar que ângulo central é esse 60 que eu coloquei aí. Fechado? Então, ó, a área da circunferência, π vezes r ao quadrado. Nesse caso, r vai ser o próprio A. Fechado? Π vezes r ao quadrado. Tá aí. Tudo isso multiplicado por 60, que é o ângulo central, e dividido por 360, que é o todo. É uma ideia de porcentagem. Fechado? Então, aqui, ó, eu simplifico 360 com 60, ou seja, 60 com 60 vai dar 1, 360 dividido por 60 vai dar 6. Então, a área do meu setor aí em questão vai ser π vezes a elevado ao quadrado, tudo isso sobre 6. Essa é a área do meu setor circular. Agora, eu vou calcular a área do triângulo equilátero, porque eu preciso tirar ele do setor. Né? O setor vai ser, como eu já falei, vai ser isso que eu estou colocando aqui de preto, mais a região achurada que já deu na questão. Então, ó, voltando lá agora, eu vou calcular a área do triângulo.
Deixa eu só melhorar aqui, ó. Então, essa aqui vai ser a superfície que representa o triângulo. Então, é S do triângulo. Como é que eu calculo a área do triângulo equilátero em função do lado? É fórmula pronta, tá? Então, ó, é lado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. L raiz de 3 sobre 4. Só que nesse caso, L é o A, que é o lado. Fechado? A própria questão deu aí. Bom, para finalizar isso aqui, eu vou subtrair um do outro. Então, ao subtrair aqui, vou pegar o setor, que é a área toda. Então, vou pegar π vezes A ao quadrado sobre 6. E vou diminuir do meu triângulo equilátero, que é A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Só que se eu fizer essa conta de menos, eu vou ter um segmento circular. Por exemplo, vou ter o segmento que representa o arco AB, mas aí vai ficar faltando o que representa o arco BC, o que representa o arco CD, o DE e o EA. Ou seja, eu tenho 5 segmentos circulares. Então, multiplica isso aqui por quanto? Por 5, né, galera? Ó, se eu fizer isso aqui, ó, vezes 5, eu vou ter exatamente a minha resposta final. Bom, se você for fazer conta e continuar fazendo conta, vou botar para cá, ó, para ficar mais claro. Então aqui, ó, vamos fazer conta? Eu posso botar em evidência, na verdade, né? Posso botar em evidência o A ao quadrado, porque ele está nos dois termos, ó. O A ao quadrado, ele se encontra aqui e aqui, então ele pode sair em evidência. Quem pode mais sair em evidência? O 2, porque o 2 é múltiplo do 6 e do 4, ou seja, do denominador. Então posso dividir por 2 o denominador, zero problema. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. 5, que era o que já estava ali, que multiplica o A ao quadrado, tudo isso sobre 2, porque o 6 e o 4 são divisíveis por 2. Dentro do meu parênteses, agora vai ficar o seguinte, olha somente para o primeiro termo, é esse termo que eu estou botando de vermelho aqui. Ó. Vamos olhar somente para ele, fechado, galera? Bom, se eu for olhar só para ele, tira o A ao quadrado, sobra π sobre 6. Agora, pega o 6 e divide por 2, perdão, vai dar 3. Então, na verdade, vai ficar π sobre 3. Deixa eu só melhorar a minha letra, a cor aqui para ficar tudo igual. Então, aqui vai ficar π sobre 3. Fechou. Agora, vamos para o outro lado. Vamos para esse lado aqui. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou tirar o A ao quadrado e depois eu vou dividir o 4 por 2. Então, tirando o A ao quadrado, vai sobrar só raiz de 3. Vai ficar menos raiz de 3 sobre... E aí, na hora do 4, eu vou dividir por 2. 4 por 2 dá 2. Então, tá aí, ó, fecho o meu parêntese, botei todo mundo em evidência. Tem alguém que represente isso aí? 5 vezes A ao quadrado sobre 2, que multiplica π sobre 3, menos raiz de 3 sobre 2. Gabarito seria a letra A. Então, tá aí, galera. Questãozinha da EPICA bem interessante. Eu acho que essa questão, o mais interessante dela era você ter noção de que isso aí não era uma circunferência, é usar as propriedades que se fala. Tem muita banca, pessoal, que gosta de brincar com isso. Ele bota uma figura que parece alguma coisa, mas não é. Ou seja, ou ele dá um nome, ou ele dá propriedade. Tomem cuidado com isso. Nesse caso, a gente já saberia que não era uma circunferência usando a propriedade do ângulo central. Não fecha 360, obrigatoriamente não é uma circunferência. Galera, tá aí a questão. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, coloque nos comentários. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.